Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada especialíssima, não é, Val? Sim, Dudu! Thaisa Leal, ela é nutricionista, produtora de conteúdo, acabou de bater 1 milhão de inscritos no YouTube e ela também é corredora, Dudu! É isso mesmo. A Thaisa já participou de um outro episódio aqui com a gente, foi muito bacana. Procurem aí no Spotify, tá bem bacana. Thaisa, seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui de novo. Finalmente conheci a Val, o Edu eu tinha conhecido, a Val é minha amiga da internet. Ah, é verdade, a gente é íntima da internet. Minha inspiração, que eu fico lá vendo, fico, ai, um dia eu vou ser, tô construindo pra ficar assim. Mas é engraçado que a gente olha assim, é íntima, né? Eu olhei e falei, minha amiga já. Primeira vez que a gente tava se encontrando, né? E a gente ainda vê o dia inteiro da pessoa nos Verdade. stories, aí pronto. Eu tô lá. É isso aí. Thaisa, a última vez que você veio aqui, você estava para correr a sua segunda meia maratona. Como é que foi? Lá no Rio, né? Foi no Rio, minha cidade natal, 19 minutos a menos. Reduzi 19 minutos de tempo total de prova. louco! Muito bom. Quase 1 minuto por quilômetro. Exato, Não é? muito Não, bom. surreal, né? Ainda não fiz sub 2 horas, que é o meu sonho de vida, mas vai vir na próxima, porque deram 2 horas e 2 minutos. Então, na Muito próxima bom. vem. Meta, próxima, menos de 2 horas. Mas o Rio também é difícil, né, gente? Vamos combinar. O Rio tem que ter disposição, tem que estar preparado. Você acha pelo calor? Calor, umidade, eu acho o Rio... depois que você acostuma, vai que vai. É, o finalzinho de prova dá uma esquentada, né? O começo é muito lindo, você larga ali do posto 12, né? Depois é tudo muito bonito. Vai dando uma esquentadinha quando chega ali no aterro, né? Ele engana, você vai lá distraída, vai correndo, tal, de repente aquele calor, aquele bafo, mas Nossa, mas o início da prova parecia um bloco de carnaval. Vocês já fizeram a do Rio? Vocês fizeram essa, não foi? Foi a Maratona do Rio, né? Foi. Uhum. Gente, parece um bloco de carnaval, o povo ali. Aí tinha gente com caixa de som grande, andando de um lado pro outro. Eu falei, gente, esse povo é doido mesmo da corrida? É isso aí, somos nós. É isso aí, Val. E vamos falar da Insider, né? Que é a patrocinadora aqui do nosso episódio. Então, se você quer uma camiseta bacana, dá uma olhada no site da Insider, a Tech T-shirt. A gente vai mandar uma pra Thaisa, que é uma camiseta muito confortável, ela é anti-odor, você não precisa passar, ela se ajusta o corpo. E a Val tá usando aqui uma wing, né? Exatamente, Dudu. Já é Tá assim... meio friozinho, né? Tá meio friozinho e é uma das minhas favoritas. Adoro essa cor, adoro modelagem, adoro. Então já acessa aí têniscerto.com/insider e usa o cupom usa o cupom Tênis Certo, né? Pra você ganhar aí 12% de desconto. O link na descrição e também fixado no primeiro comentário. Muito bom. Esse episódio, Val, a gente tá dando uma antecipada porque eu achei interessante esses dias. Tá aparecendo mais gente na academia, o pessoal tá querendo perder peso, por quê? Logo tá chegando o verão, né? Projeto Verão, Dudu. É isso aí. E você, inclusive, eu inclusive, passou julho, eu falei assim, não, eu preciso mudar, muito por conta da saúde, mas perder 5 quilinhos. Thaisa, tem um segredo aí pra perder 5 quilos em um mês. Consulta pessoal, depois você pode mandar o boleto. Olha, é possível, mas aí isso depende do peso inicial da pessoa, né? Uma pessoa que tem, sei lá, 100 quilos. Na proporção, né? Uma pessoa que tem 50 quilos, é diferente, né? 100 quilos você acaba perdendo muito inchaço, é mais acelerado no início. E conforme você vai se aproximando do peso adequado, você tende a desacelerar. Mas é possível, só que depende de cada pessoa, né? Do nível de atividade física, como é que vai estar a alimentação. Às vezes a gente se surpreende com alguns resultados, não dá para prever 100%. A gente recebeu o Roy, o treinador da IQ Performance, eu perguntei para ele, o que faz para melhorar o pace, né? Correr mais rápido. Ele falou assim, perde 2 quilinhos que já vai fazer diferença, né? Imagina, você tá andando na sua vida, subindo uma escada, indo na padaria com um monte de saco de arroz, um monte de anilha de academia. É a mesma coisa, uma pessoa que tá acima do peso. Sim, e para corrida especificamente, até o VO2 melhora, né? A respiração da pessoa melhora, a qualidade do sono melhora, né? Então, quando o pessoal pergunta assim, o que eu faço para melhorar? É uma das primeiras coisas que o treinador e todo o pessoal da corrida indica, né? Então, a primeira coisa é pensar em melhorar essa composição, né, do corpo. Mas você acha que é ideal perder logo de cara 5 quilos? Ou, assim, existe uma... Porque o pessoal não quer nem 5, quer 10, né, Dudu? Uhum. Sempre são os números redondos, O pessoal chega pra né? você assim, né? Não chega? 10 quilos em um mês. Você já viu na internet as buscas com a palavra emagrecer ou dieta? É sempre assim, dieta para emagrecer 10 quilos em uma semana. Dieta para emagrecer rápido, é sempre um imediatismo. Mas eu acho que a gente não precisa ter
A gente até pode ter uma meta, assim, eu gostaria de perder 10 quilos, mas não colocar esse tempo tão curto. Deixar as coisas acontecendo naturalmente, né? Até porque a gente ganha massa muscular. Então, a pessoa se frustra muitas vezes porque o peso na balança não foi aquilo que ela imaginava, sendo que também ganhou massa muscular. Então, eu acho que o melhor parâmetro também são as fotos. Sim. Foto. Você acha que é legal fazer, tipo, uma foto assim, ó, agora... A pessoa guarda ali no celular dela... E daí ela vai comparando, assim, mês a mês. Eu já tive muita paciente, e isso é uma coisa que frustra muito, o peso na balança. O número, né, as mulheres ficam realmente muito frustradas. Eu atendo basicamente mulheres, então por isso eu me refiro a mulheres. E aí, falando, meu Deus, mas eu não perdi 1 quilo na balança. Aí, quando a gente vai ver a foto, parece que foi um Photoshop. É surreal. Eu fico, meu Deus do céu, como a pessoa emagreceu, mas provavelmente ganhou massa muscular. E o que acontece? 1 quilo de gordura é esse tamanho, 1 quilo de massa muscular é bem menor. Então, em termos de dimensão, faz muita diferença na roupa, no espelho. E aí, é uma diferença gigante. E aí eu falo, não se prende só no peso. Toda vez que você tentar sabotar a sua cabeça, que você ficar lá nervosa, olha a foto. As pessoas ficam muito nessa de querer ver número, e não é só o número. E outra coisa, é individual, né? Cada um vai ter a sua evolução. Tem, às vezes, porque homens e mulheres, né? Então, o casal resolve junto, vamos fazer um mês seguindo uma alimentação. Tem que ser a e os família homens- toda junta, né? Porque é difícil, tipo... Um puxando o outro. Vamos supor, o namorado vai lá, o cara tá comendo pizza, hambúrguer e a mulher quer emagrecer. É duro? Pô, é difícil, né? E o Muito. contrário, é legal os dois juntos, mas o homem perde peso, assim, peso na balança muito mais do que a mulher, Uma né? desgraça. Se Não vocês é? correrem juntos o tempo inteiro, mesma velocidade, mesma distância um do lado do outro, ele vai ter gasto mais calorias, Eu tô né? O treinando mais metabolismo que a é mais Vavá acelerado. Ele tá empolgadíssimo, o Dudu tá impossível. Mas isso é culpa de tudo que você ficou falando nos podcasts aí, o que ele tá falando, que ele ia treinar. Pra mim... Você criou um ele vai compromisso vir. público. Não, Ele o fez. negócio- Agora as pessoas estão cobrando. Estão cobrando ele. cobrando. Estão falando assim, e aí, Dudu, começou o projeto Boston, né? Não, ó, isso daí nunca saiu da minha boca. Como assim? Os Temos convidados que gravado. vão falando. Mas você não é super focado? Mais ou menos. É. Sim, você treina todos os Há dias, a sua bastante alimentação ela é boa. Mais ou menos. Meu problema é a alimentação. Treinar Das todo dia eu extrapoladas. faço. Eu acho que... Sabe o que é legal do podcast? Que tá servindo como uma consulta pessoal. Todo mundo que vem- Autoreflexão, tem né? um treinador, um nutricionista, psicólogo. Todo mundo vem aqui e me usa como exemplo. É que o Edu, ele representa a massa. É. O Edu, galera se ele é a identifica galera. O Edu é a galera. Ele come. Ele faz os furos dele quase todos os dias, Não. sabe? Quais são os seus furos? Vamos lá, vai. Desabafa. Sabe qual que é o grande problema? Eu acho assim, ó. A gente tirou 10 dias de férias. Daí você coloca esse período, você fala assim, esse período eu vou comer de tudo, não vou treinar. E daí quando eu voltar, eu vou melhorar. Mas você não vai melhorar. Tipo, você tem 30 e poucos anos que você não fez isso, você vai fazer agora? Não vai, né? Então eu ia lá, a gente tirou férias, eu tomava aquele pote de sorvete Como se não houvesse Häagen-Dazs. amanhã. Eu ia Posso comer tudo. hambúrguer, tarará, não sei o quê. Não treinou, porque primeiros dias acho que sim, né? Depois, no final, ele já não queria muito mais levantar. Falou, vai você. Aí eu ia, treinava, voltava e ele tava lá. Não, mas assim, eu mudei agora, voltei e foquei, tô focado. Ele Quantas tá. vezes você Não, ouviu ele- isso nesses anos? Muitas, várias. Mas eu tô surpresa, porque já faz mais de uma semana que ele tá no foco. Passei e- da primeira semana. Passou da primeira semana. Mas ainda assim, ele tá nessa de faz um treino. Aí ele tá fazendo com o personal dele. Agora, o caso do Dudu é que ele fica muito focado no trabalho. Ele tá muito, assim, estressado com o trabalho. E eu acho que aí eles contavam na comida. Naquela ansiedade de trabalho. E aí, qual que é uma das coisas que eu percebia? Se tinha, por exemplo, salgadinho ou chocolate no armário, ele ia lá e pegava no lanchinho da tarde, sabe? De manhã ele falava, não, vou comer só salada. Eu acho Aí que... ele ficava com fome à tarde e ele pegava um chocolate. Você não acha entendeu? que isso daí é um dos maiores problemas? Assim, a pessoa começa de manhã e daí ela vai caindo, chega no final do dia. Cai energia e ele tá Eu trabalhando? até vou gravar um vídeo sobre isso esses dias, tá na lista. Mas o que acontece basicamente é que a pessoa às vezes faz errado. Ela quer compensar que ela quer emagrecer e aí come pouco no café da manhã, ou faz o jejum, não come o café da manhã. Daí
o almoço vai só uma salada, Sim. come isso pouco, que- não come carboidrato suficiente, proteína suficiente, É isso que o Dudu tava fazendo. final do dia e o ambiente. É, o ambiente. Aí, o que acontece, assim, eu vou tentando ajudar, mas não tem como, sabe? Eu ficar sendo chato o tempo inteiro. Não come isso, não faz isso. Aí, agora ele entrou no esquema, porque ele foi falando nos podcasts que ele iria ele ia buscar índice para ir pra Maratona de Boston. Eu nunca falei isso, gente. Falou O sim. pessoal que tá Tá falando. gravado, tá gravado. Aí agora tá todo mundo cobrando o Dudu, entendeu? E eu falei pra ele, Dudu, é um processo. Você vai ter que começar a treinar agora para daqui 1 ano, 2 anos, você conseguir esse índice para depois ir para Boston, né? E pode ser que aconteça antes, porque ele é atleta, ele tem um histórico na vida dele lá, ele foi atleta desde jovem. Então, assim, se ele treinar, se ele dedicar... Vai pegar o ritmo. Ele pega. A gente fez uma vez um projeto pra gente emagrecer e ele... em 1 mês ele foi super focado. Ele corre muito melhor do que eu. Ele é muito melhor. Eu sou esforço. Ele é Homem. sabe? Homem. É muito fácil. Homem. Aí ele vai. Fácil, entendeu? Gente, ó, desculpa eu interromper aqui, porque chegou o seu presente aqui da Insider. Calma aí, agora deixa eu ver qual que é aqui. Você me ajuda aqui, Vavá? Ajuda, Eu acho que é esse aí. Dudu. Deixa eu ver. Aqui tá escrito. Ó, tem uma sacolinha aqui, ó. Vamos abrir. Aqui é um tamanho P. Eu acho Não que tô é conseguindo enxergar. Aqui, ó, vamos ver. Que bacana essa sacolinha, né? Ah, tem uma meia, 39,44. Acho que não é essa meia, Não não. é essa? Deixa eu ver. Ah, então, essa daqui, é uma S essa aqui, Dudu. Vê só se a meia tem menor. Eu acho que a meia é, tipo... Padrão? Padrão, é. Vê aí só se não é. É 39,44. A gente dá um jeito. Ah, então Não, pronto. tá doido. Então, ó, Cabe. temos aqui Chegou o seu presente a nosso tempo. Ai, que presente legal. da Insider. E esse pacotinho que vem, você pode colocar depois peças Obrigada. íntimas, meia. Não, e pra tá bombando viajar. essa marca, né? Que eu tô vendo em Tá, todos os lugares, tá. todo mundo falando. É ótimo. Depois Adorei. você experimenta, fala. É super falar. confortável, é ótimo. Amei, Muito obrigada. Muito obrigada a Obrigada. você. E aí, Val, sabe uma coisa que é engraçada? Isso que você tava falando, que tem lá no armário, pega e abre. É o ambiente. Não dá pra ter em casa certas coisas que são tentação pra gente. Por mais que a gente não esteja com vontade de comer, só o fato de saber que tem. Já gera aquela É. vontade. Ou, por exemplo, quando a gente tá entediado, ansioso, estressado, ou até mesmo bate uma fome, a gente vai pegar, vai abrir o armário e vai comer, porque tem disponível. Se não tiver, não come. E eu passo por isso também. Eu sou um pouco estranha. Normalmente a minha tentação não é chocolate. É biscoito de polvilho, Aham. torradinha, tudo que é crocante, assim, salgadinho. E aí, às vezes, eu ganho de marca biscoitinho fit, realmente fit, que eu posso comer no meu dia a dia, encaixar, só que eu não tenho controle. Eu não posso comprar um pacotinho e falar, eu vou comer hoje no lanche da tarde com um ovo. Não, eu acabo com todos os pacotes que tem. Tem que ser um só e deixa ali. Eu não tenho maturidade. E aí isso é legal, a gente entender quais são os nossos limites, o que é um gatilho ou uma tentação muito grande pra gente e não ter no dia a dia. Deixa essa tentação pra fora de casa que já vai acontecer, você vai acabar encontrando com essa tentação em algum momento. Sabe o que eu acho? Eu acho que, bom, não sei, não é pra todo mundo, mas, por exemplo, pra mim, a comida, ela funciona como um apoio, alguma coisa assim. Porque quando eu tô feliz, eu tô comendo. Quando eu tô triste, eu também estou comendo. Doce, assim, sabe? Então, às vezes eu tô na bad, eu quero comer um pacote de amandita, sabe? Eu não quero comer uma amandita, eu quero um pacote inteiro. Porque era o que eu fazia quando eu era criança, né? E outra coisa que eu percebo é que, assim, os melhores momentos da infância, eles vinham com muita comida, né? Então, aniversário, refrigerante e muita comida. Aquele momento gostoso. Você esperava por aquele momento, né? Mas sempre, é cultural, nossa. É cultural. Então, você Churrascão. saber equilibrar isso, eu acho que é um grande segredo, né? Você ter um pouquinho e organizar. E o que eu acho, assim, que as pessoas às vezes falam, né? A questão da dieta, né? Mas você segue uma dieta. Não, eu penso como um cardápio. Eu penso exatamente isso. Eu falo assim, é o meu cardápio do dia, aquilo que eu vou comer durante o dia e que vai trazer energia e que vai me manter bem. É isso. Mas eu tenho consciência que chegar nesse ponto é difícil. Você entender isso e tocar isso pra frente, sabe? De fato, a comida, ela é nutrir. Mas a gente desconta todas as nossas emoções.
na Sim. comida, né? É uma busca por um prazer imediato. Hoje a gente está viciado em dopamina. Não sei se vocês já falaram sobre esse assunto aqui, mas a gente está viciado em coisas que liberam dopamina e que trazem uma sensação de bem-estar muito grande e de aderência. Então, vamos supor, rolar o feed do Instagram, esperar por likes e os comentários, tudo isso tem uma liberação de dopamina, que é um hormônio, que deixa a gente muito feliz e querendo mais aquilo. Engaja a gente naquilo. É um prazer imediato. Então, vamos supor, você postou uma foto, teve um monte de curtida. Logo em seguida, você quer postar outra foto para ter mais curtidas, que é um prazer imediato, é uma afirmação de algo. E a comida é exatamente isso. Então, você tá estressada, tá ansiosa, tá na TPM, tá cansada. Você fala, preciso de um negocinho, eu mereço um negocinho. E aí você busca a comida como um prazer imediato. E aí você come. Só que você libera a dopamina, logo depois ela cai. E ela não cai para níveis basais, ela cai para menos do que tinha antes. E o que acontece? Você quer dopamina, novamente. Aí você decide comer. Só que você fica sempre frustrado, porque você tá estressado ou com algum problema, realmente, na sua vida para resolver. Come para ter um prazer, até tem um prazer momentâneozinho. Logo depois a dopamina cai, você percebe que continua com o problema, continua ansiosa, continua estressada e ainda tem a culpa, de certa forma. Sim. Porque a gente tem uma autocobrança grande para emagrecer, para isso, para aquilo outro. Mas você fica nesse ciclo vicioso. E a gente precisa, de alguma forma, romper isso. Por isso, o nosso ambiente, moldar, não ter esse fácil acesso a coisas, é melhor. É que nem uma pessoa que está parando de fumar. Faz sentido ela continuar comprando cigarro? Ela está aumentando a tentação dela. É que quando a gente fala de álcool, de drogas, de cigarro, é muito claro culturalmente que não é socialmente aceito. Mas por que é aceito a gente ter lá o açúcar no café ou um bolo cheio de açúcar de manhã? Se a gente pegar um copo de vinho, não vai ser aceito, mas um monte de açúcar, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Eu, Thaisa, quando percebo, queria mastigar um negocinho, eu falo, epa, olha aí você, hein, tá caindo nessa. Aí eu falo, nossa, que coisa, eu tô ansiosa, tô entediada, tô querendo mastigar um negocinho. Deixa eu pensar em outra coisa aqui, vou tentar me distrair. Às vezes eu acabo comendo? Sim, acontece. Mas é legal ir percebendo e diminuindo a frequência e a intensidade com que isso vai acontecendo. Sim. Eu acho que vem muito também dos padrões, assim, que os nossos pais, assim, criaram também, né? Eu lembro que minha mãe sempre fazia um bolinho na tarde e tal, o café já incluía o bolo, né? Na janta incluía a sobremesa. Daí você vai levando isso para muito tempo, só que chega uma hora que você fala assim, para mim janta tem que ter pudim no final? Não tem que ter pudim, né? Mas tem alguma coisa, assim, que dá para fazer que, tipo, para enganar o cérebro, falar assim, você não vai comer ovinho de amendoim antes do jantar ou depois do jantar? Não tem em casa. Eu acredito que você precisa ter consciência sobre as coisas, Então começa né? no mercado, né? Porque, vamos lá, você quer performance, você quer emagrecimento, você quer saúde, longevidade. Faz sentido você continuar com alguns determinados hábitos? E, veja bem, não quer dizer que você nunca mais na vida poder comer um pudim depois do almoço, comer um bolo no aniversário, comer alguma coisa, mas a gente precisa talvez diminuir a frequência que isso acontece e também o quanto come e quando come. Que é diferente a gente comer uma fatia fina de pudim e comer metade do pudim, comer várias fatias do pudim. Então, eu acredito que é isso, e começa no mercado, óbvio. Eu crio algumas estratégias. Eu, por exemplo, gosto de comer chocolate, eu gosto de doce. Então, eu tiro o doce, os doces que eu falo açúcar, né? Então, aqueles doces todos eu tiro, eu não compro, não deixo próximo. Mas eu sempre deixo um chocolatinho, ou 70%, ou um sem açúcar. Que eu sei que às vezes, mas tem adoçante. Mas na minha cabeça, eu como só um pedacinho. É muito louco isso, mas é real. Eu como assim um quadradinho com um café. Pronto, para mim eu já estou satisfeita, né? Então, eu percebo... Eu vou fazer 42 anos daqui a alguns dias. Então, assim, eu percebo que quanto mais velha, mais difícil é o processo do emagrecimento, né? Eu já vi que não existe, mas eu percebo comigo e com as minhas amigas. Eu percebo quanto cada uma delas... Eu consegui manter o peso e olhando fotos, eu pareço a mesma pessoa, mas eu olho as minhas amigas, o quanto elas mudaram, assim, sabe, da época que a gente estudava juntas e agora 20 anos depois, o quanto o metabolismo foi ficando cada vez mais devagar e tudo... Quando eu falo que eu tô correndo, que eu tô fazendo isso, elas ficam, como que, sabe, assim, nossa... Porque não consegue, o metabolismo vai ficando, parece, cada vez mais difícil de acelerar, sabe?
Elas têm o mesmo estilo de vida que você? Mantiveram? Ou... Como eu comecei a correr depois dos 30 anos, eu tenho amizades diferentes. Eu tenho amigas que não são sedentárias, ou sei lá, que não praticam atividade com frequência. E tenho as amigas da corrida. Tenho dois grupos de amigas aí. As que não praticam esportes. Lembra uma vez que a gente foi no churrasco, eu fiquei assim olhando e falei, meu Deus, como elas mudaram. E a gente se encontrou agora, sei lá, depois de 10 anos, né? Porque acabaram engordando muito. E é difícil, eu falo por mim, como é difícil eu emagrecia muito fácil. Eu falava assim, vou tirar o açúcar. Uma semana depois já foi, já 2, 3 quilos já foram. Agora, treinando, fazendo tal, tiro isso, tiro aquilo. Eu falo, caramba, não vai, sabe? Você tem que... Você mantém, mas com mais esforço. Exato, Você percebe. exato, mais esforço. Eu vejo mais esforço. Isso pode acontecer principalmente se tiver alguma alteração da taxa hormonal. Mas você vê como o estilo de vida é tudo, né? Você sempre se cuidou, você não começou... Você não estava acima do peso e começou a se cuidar agora. Então, você... Tá sendo difícil, mas você manteve o ritmo. Sim. Então, para uma pessoa que nunca teve esse estilo de vida, sair do zero, sair da inércia e começar a se cuidar mais e realmente emagrecer, vai ser mais difícil, principalmente conforme vai passando a idade, né? Sim, 1 ano, 2, 3, mas chega. Mas entra, uma hora, vai que vai. Agora, isso que você falou do chocolate, eu achei muito bom. E a gente conversou um pouco disso na outra vez, né? Sobre escolher aquilo que você ama. Muitas pessoas não sabem dizer o que elas amam. O seu é docinho de coco, não é? Doce de coco. Doce de coco. É a minha coisa. Então, assim, entre chocolate e doce de coco, doce de coco. Então, eu prefiro falar um não para um chocolate agora, para depois comer um doce de coco um outro dia. Então, saber o que a gente ama é muito importante para saber falar não para todas as outras que nem valem a pena, que às vezes a gente nem sabe por que comeu, sabe? Eu costumo dizer que é o que vale a caloria. Aquilo que vale a caloria eu invisto. O que não vale... Outro dia eu tava comendo um negócio, a avó falou assim, você vai comer esse pacote aí, deve ter 1000 calorias. Vale a pena comer esse negócio, vale a pena, né? Tá gostoso? Aí ele já desistiu. E a maioria das pessoas não tem esse filtro, né? Simplesmente sai comendo. Parece que você tá no piloto automático. Não tem noção de nada, só faz. É muito louco, assim, que parece que para algumas coisas você abre a porteira, daí é difícil fechar. Por exemplo, você começa a beber álcool, vou tomar um Aperol aqui. Daí você fala, nossa, é muito gostoso. Daí no dia seguinte você fala assim, acho que vou tomar um Aperol porque é gostoso. Daí é difícil você voltar, né? Açúcar, você come um chocolate gostoso. Putz, daí você vai no dia seguinte comer um chocolate gostoso, né? É que de perto ninguém é normal. Pão, Dudu. Carboidrato. Todo mundo tem o seu vício, né? Se você observar todas as pessoas, todas, sem exceção, ela tem alguma coisa ali que vai puxar para qualquer que seja. Pode ser comida, pode ser internet, pode ser jogos, pode ser... Nossa, tem 1 milhão aí de coisas que você pode ser viciado, né? E aí acho que a grande sacada é você entender aquilo e encontrar um equilíbrio, né? Achar que, falou assim, vou diminuir um pouco, vou ajustar e assim você vai. Não tem muito o que fazer. Até para o esporte, né? Se você faz muito ao esporte... Você vira outra pessoa, e aí você também fica viciado. Aliás, esses dias eu vi acho que uns 2 dias atrás, uma moça que, na verdade, a notícia chegou distorcida, que ela há 6 meses que ela não tomava água e só tomava suco. Ontem, né? Então, que ela não comia carne. Ela é da Europa, né? Ela é russa e tava na Tailândia. E aí ela só consumia 4 anos. Eu não vi direito o que é. Ela 4 anos consumia só alimentos crus e frutas. Então, a base da dieta dela era frutas e sucos e ela não tomava água. Há 6 meses ela não tomava água, só sucos. Que loucura. Água ela não tomava? Não tomava, só suco. Suco. Nossa, o braço dela era fininho. Então, e olha que interessante, há uns 4... Ela tava nessa dieta há uns 4 anos. Só que ela já estava pesando 27 quilos. Então, assim, ela estava com anorexia já. Olha o braço, gente. Tá vendo? O braço dela era muito fininho. E ela ainda tá com coco na foto, olha. E aí, que engraçado, nas fotos que ela tá desse jeito, já há muito tempo atrás, as pessoas estavam falando pra ela, você não tá saudável, isso não é saudável, você precisa procurar ajuda. Mas ela entra num negócio tão radical que isso não é legal. Os extremos são sempre complicados, nem o 80, né? Isso é um distúrbio de imagem.
não li direito, mas possivelmente uma anorexia. Eu vi a chamada ontem, me marcaram num post de um Instagram de um jornal, falando que era a opinião da Thaisa. E aí, quando eu fui ver a publicação, a chamada é morre vegana, que só comia fruta e não sei o quê. Então, você, na verdade, também tira a credibilidade do veganismo, que eu tenho pacientes que são veganos, mas a gente atinge a quantidade de calorias que essa pessoa precisa, a quantidade de proteína, seja com suplementação ou não, mas a gente atinge tudo direitinho. Então, é como se fosse uma pessoa que comesse carne, mas são com alimentos diferentes, né? Nesse caso, não é o veganismo. Então, eu vi alguns profissionais, mas eu não me aprofundei falando, cara, isso tá errado. Esse título chamativo tá sendo ruim. O que vira notícia é aquilo, olha, ela, tá vendo? Não comia carne, por isso ela morreu. Não é isso. Ela tinha um outro problema, ela tinha anorexia. E aí, há muitos anos, ela já estava nesse processo. E o corpo dela chegou uma hora que falou, não aguento mais, fim, né? E aí ela contraiu aí uma infecção e acabou falecendo. Só que o fato de não estar ligado exatamente ao fato dela ser vegana, é uma outra coisa. E aí, só que é muito engraçado como as notícias chegam, né? Aquilo que é extremo chega. Só que assim, se você consumir... Quantas pessoas morrem por obesidade também? Isso ninguém mais fala, né? Morreu porque estava extremamente obesa, fazendo tudo errado. Então, ou seja, os extremos são muito ruins, né? Acho um meio termo desse processo e eu acho que é todos os dias, né? Todos os dias você tem que acordar e falar, não, hoje eu vou fazer um meio termo. Amanhã você tem que repetir isso. Hoje eu vou fazer um meio, nem tanto lá, nem tanto cá. Vou ter que ficar num meio, porque o extremo não é legal. Não é bom. Eu falo para minha psicóloga que eu sou maluca consciente, porque eu já chego na terapia com o problema que eu identifiquei, com a solução que eu preciso fazer, com todo o pensamento do tipo, meu Deus, mas eu tô indo muito para esse lado, eu preciso equilibrar para esse. Então, em relação a um doce, na feira Natural Tech, eu ganhei um monte de coisa. Ai, Nossa, eu queria ter ido. Eu ganhei um monte de docinho, e eu não sou do docinho. Eu não sou. Mas ter esse negócio em casa acaba com a minha vida. Porque eu sei que tá ali. E assim, eu ganhei só de uma marca 8 barras de chocolate mais os bombonzinhos. Aí a barra não me chama atenção. Estão todas embrulhadas ainda. Foi da Oma? Não foi. Foi Bold? choco alguma coisa, não lembro. E eles tinham uns bombonzinhos também. Pronto, o bombonzinho é um problema na minha vida. Eu não ligo pra chocolate, eu prefiro doce de coco, mas eu fui comendo todos. E aí eu falei, decidi, eu não posso ir na minha casa. Eu vou doar isso, eu não vou ficar com esse pensamento de que eu preciso tirar 100% do proveito de tudo, não. Então, assim, é curioso como a gente precisa perceber o que acontece, como a gente está se sabotando, não é fácil, e começar a tentar equilibrar esses pratinhos, né? Porque uma hora a gente vai estar muito focado no esporte e, de repente, vai negligenciar alguma outra coisa. Outra hora vai estar muito no trabalho e aí, de repente, a atividade física vai ficar um pouco de lado. E, no caso, quando a gente vê uma pessoa dessas, ela perdeu completamente o equilíbrio e a noção da realidade. Eu tenho pacientes com anorexia e é muito difícil, porque... Não é só você chegar pra pessoa e falar, mas você não tá vendo? Mas olha, você precisa comer, você não vai engordar, você não vai ficar gorda se você comer isso. Mas a pessoa tem uma fobia, um medo muito grande da comida. E muitas vezes não se enxerga como tá. E vem fraqueza, vem... Gente, olha, é muito triste mesmo. E hoje, você falou da obesidade, né? Eu gosto muito desse assunto. 58% dos adultos brasileiros têm excesso de peso. 20 e poucos por cento obesidade, e a expectativa é que em 2035 isso chegue a 40% de obesidade. Então, a gente saiu de uma transição onde a maior parte da população mundial ela era desnutrida, com baixo peso, e a gente migrou, parece que assim, a gente piscou, e do nada a gente tem uma população com excesso de peso que ainda é desnutrida, porque come excesso de calorias sem nenhum nutriente. Ainda temos uma parcela da população que passa fome e que está abaixo do peso? A gente tem. Não por uma questão de imagem, mas não ter acesso à comida. Mas a gente hoje tem muita gente com sobrepeso e obesidade e a expectativa é só crescer. A OMS, ela tenta fazer um monte de coisas para frear a obesidade e a expectativa ainda é crescer. É surreal isso. Mas deve ter uma relação também com o aumento de produtos ultraprocessados, né? Porque se você reparar o mercado, cada vez está empurrando mais a parte ali de produto hortifruti e aumentando a área de produtos ultraprocessados, né? Biscoito, salgadinho, congelados, né? Sim. E a parte ali
couve e manteiga tá saindo fora. Banana, fruta, tem cada vez menos, né? Mas esse é um grande fator mesmo. A variedade e quantidade de produtos ultraprocessados que tem uma densidade calórica muito alta. Né? Excesso de gordura, de açúcar. Se você vai comparar o volume de uma batata chips qualquer, né, com a batata em si, gente, não se compara. Né? É um volume muito menor com muito mais calorias. Então, e o acesso é muito fácil. Então, é muito mais prático você pegar uma batata chips do que comprar uma batata e fazer os seus chips. Então, esse fácil acesso a produtos industrializados, que são altamente calóricos, que a gente não tem trabalho nenhum. Você não caça, você não colhe. Se a gente for parar para pensar, antigamente, para ter uma carne, para ter alguma coisa, a gente gastava até mais energia e comia menos energia. Hoje, a gente gasta menos energia para obter aquilo e consome mais energia. Então, é fácil acesso, né? E tem em todo lugar. A gente vai em qualquer lugar, tem uma prateleira com um negócio para comprar pronto. Não vai ter ali uma marmita, um lanche, uma panqueca de banana, um omelete. Mas entre os dois, e é muito mais gostoso, né? Esse é o X, né? Então, você come... ali tem gordura, ali tem sal, tem açúcar. É muito mais gostoso. Entre um produto industrializado e uma fruta, por mais que você goste de fruta, né? Mas... nossa, lógico que você vai... É difícil escolher. Essa escolha é difícil. É difícil. Por isso que eu falo, tem uma linha de chegada, tem um objetivo. E, na minha opinião, não é só emagrecer. Porque, às vezes, as pessoas falam, eu quero emagrecer. Eu acho muito abstrato isso. Eu acho que você tem que colocar uma meta. Você quer emagrecer por quê? Você quer... Que seja, tá? Eu quero ir no casamento. Que seja. Entrar num vestido. Eu quero fazer uma viagem, uma meta. Ou... correr uma prova, né? Eu quero correr uma prova e eu sei que para eu chegar lá bem, eu preciso perder uns 4 quilinhos, vai me ajudar demais. Isso é uma meta, né? E aí fica mais fácil você negociar, sabe? Tem que negociar. Ô, Thaisa, você estava falando da Natural Tech, você viu, cresceu demais, né? Esse tipo de produto muito saudável, mas quando a gente olha assim numa prateleira, um produto que está dizendo lá, fit, né? Isso não significa que é saudável e que tem pouca caloria, né? A gente precisa olhar, primeiro, a lista de ingredientes. Porque, por exemplo, até você estava falando desses ovinhos, né, de amendoim. Teve uma vez que eu estava olhando no mercado, eu precisava comprar amendoim para uma receita do canal. E aí eu fui olhar lá e aí tinha esses ovinhos e comecei a olhar o rótulo na frente. Assado, no forno, com pouco não sei o quê. E sem glúten. Parece um polvilhinho, né? Parece um... Exato. Aí eu falei assim, gente, que coisa, né? Então, óbvio... Eles vão colocar atributos do produto que vão remeter a alguma coisa saudável. Mas aí, quando você vai ver a lista de ingredientes, tem, não sei, açúcar e outras coisas que não são muito bacanas pra gente ter no nosso dia a dia, né? Ainda mais que quando a gente vai somar, foram vários produtos industrializados que, somados, geram uma coisa muito grande. E aí, eu fiquei olhando, né? E achei super curioso. Então, olha sempre a lista de ingredientes. Ela sempre tá do que mais tem pro que menos tem. Ali tem que ter tudo que tem no produto. E é sempre... em ordem decrescente. Então, o que mais tem é o primeiro ingrediente é o que mais tem. Então, sei lá, se for açúcar. Às vezes é açúcar o primeiro ingrediente. Uma coisa que eu acho muito bacana é o exemplo do achocolatado. O achocolatado, o primeiro ingrediente é açúcar. E aí, a versão light, que tem redução ali em pelo menos 25% de algum componente, e que nesse caso é o açúcar, você vai ver a lista de ingredientes do light, o primeiro ingrediente ainda é o açúcar. Ou seja, tem muito, né? Tem muito, ele tirou um pouquinho. Mesmo sendo... uma redução de 25%. Ou seja, é um produto que a base é açúcar com um cheirinho de cacau e algumas vitaminas. E aí, a versão light ainda é majoritariamente açúcar e eles botam em contrapartida alguns adoçantes artificiais para manter o sabor doce. Então, a gente precisa realmente estar atento nessa lista de ingredientes. Eu acho que é a coisa mais importante. E eu, sinceramente, escolho... Eu levo sempre... Tento dosar, assim... o saudável, mas também o benefício que aquele produto me agrega. É ótimo consumir todos os dias adoçante, mesmo que natural? Não. Sempre vai ser melhor você consumir uma coisa 100% natural. Mas aquilo me traz um benefício de praticidade no dia a dia, que acaba trazendo mais saúde do que malefício. Então, eu também escolho assim, sabe? Às vezes tem conservante, mas, cara, é difícil você encontrar um produto industrializado que não vai ter hoje. Sim. Qual que é o melhor adoçante? Os naturais, né? Os polióis, xilitol, eritritol, maltitol, mas que pode causar algum desconforto em pessoas mais sensíveis, gases,
talvez até diarreia, né? Em pessoas mais sensíveis ainda. Então, é bom observar. Estévia, talmatina, acho que são esses. A estévia pode ser um pouquinho amarga, então às vezes as marcas não utilizam muito, por mais que ela seja mais saudável. Ela modifica o sabor, né? Não é tão bacana de trabalhar. Esses dias você estava falando que acho que foi até na sua faculdade você entregou o seu trabalho falando sobre isso, né? Que o sono, a qualidade de sono em relação ao seu dia e como isso também influencia, né? Desse processo todo. E eu falo muito isso para os corredores, porque o pessoal da corrida, às vezes, eles não associam, porque assim, sabe o que acontece? A culpa é sempre do tênis. O tênis é culpado. Aí eu me machuquei, eu tô aqui com canelite. Tô com fascite plantar, eu tô com... Meu joelho tá machucado, mas eles nunca associam a falta de qualidade de sono, a todos os alimentos que eles acabam consumindo, álcool, açúcar, e o culpado é o coitado do tênis, não é? O sono, é durante o sono que a gente tem regeneração das nossas células. Então, tudo aquilo que danificou, todo o DNA danificado, tudo, a reparação ela é durante o sono. Então, por exemplo, se você não dorme bem, talvez você tenha maior probabilidade de ter algum câncer, né? Câncer, óbvio, é uma coisa multifatorial, mas é um exemplo. Se você tem célula danificada, essa célula danificada ela começa a se multiplicar danificada, é isso que a gente tem um câncer. E a gente produz o tempo inteiro célula errada aqui. Só que o nosso sistema imune, que também é importante o sono para isso, né? Percebe, elimina essa célula e tá tudo certo. Então, o sono, ele é um pilar muito importante. Foi na minha pós-graduação, entreguei semana passada o trabalho, eu fiz pós em neurociência do comportamento, e aí meu trabalho foi sobre o sono. O impacto do sono no emagrecimento. Eu quis trazer alguma coisa assim, além da alimentação. O que é importante para o emagrecimento? Porque quando eu me formei, 8 anos atrás, eu era bem frustrada com a profissão, sabe? Hoje é tranquilo para eu falar isso, mas quando a gente está vivendo aquilo, é difícil para a gente assumir enquanto profissional que a gente não concorda com algumas coisas ou que a gente faz alguma conduta que o paciente não tem resultado. E aí eu percebia que eu passava dieta, demorava horas calculando uma dieta maravilhosa, e aí o paciente não seguia. Seguia um mês e depois desistia. E eu falava, eu não acredito mais nesse negócio de plano alimentar. Não acredito na minha profissão, eu fiquei mal, fiquei frustrada. E aí eu comecei numa busca por autoconhecimento meu, assim, uma coisa minha interna. Comecei a olhar coisas de desenvolvimento pessoal e falei, nossa, isso aqui seria bacana de eu ter falado para paciente e tal. Aí eu peguei e falava isso para outra e para outra. E aí eu ia percebendo que eles iam tendo mais aderência. E aí eu falei, cara, o plano alimentar é uma coisa importante, é um guia, mas existe um contexto do que vai fazer essa pessoa seguir o plano alimentar. A pessoa não dormiu bem, como é que vai seguir a alimentação no dia seguinte? Aumenta a nossa fome em até 20%. Aumenta a vontade de comer besteira. Eu acho que tá aí o meu problema. Falei pra você. Eu durmo muito mal. Eu falei pra você. Durmo pouco. Resolvido. Ele não dorme pouco, tá, Eu gente? durmo Não pouco. é verdade. Ele É tem verdade. ele dorme muito e ele dorme rápido e é maravilhoso. Mas ele precisa dormir mais mesmo. Porque até isso é diferente para as pessoas. Tem gente que tem que dormir mais de 8 horas. O Dudu, eu acho que ele precisa dormir mais de 8 horas. Se ele dorme 8 horas, para ele não é suficiente. Ele fica meio estressado. Não, mas então como é que Será é que seu essa? sono é profundo? Deve ser, Reparador? não sei, Assim, deve você ser. se sente... Ele é do tipo que entra no avião, não decolou, ele já dormiu. Que benção. Nossa, eu acho incrível. Eu falo, por que isso não é comigo, meu Deus? Não, mas tá, a pessoa ela dorme pouco, daí como é que é, assim, durante o dia, ela já vai ter essa vontade de comer mais, ela vai... Por quê? Como é que fala? Compensar alguma coisa? Porque o sono, ele é essencial. Ele é o momento em que a gente repara, que a gente consolida a memória. É o momento que a gente economiza energia, porque como a gente não está ativo, não está pensando, né? O nosso nível cerebral, ele abaixa muito, então gasta bem menos energia. É o momento que você não está se movimentando, falando. A digestão fica mais lenta, porque você não está comendo nada ali. E digestão é uma das coisas que mais gastam energia, principalmente digerir proteína. Então, se você quer emagrecer, coma proteína. Então, a gente diminui muito o nosso gasto energético. Se você não dorme, você vai ter mais horas em que você esteve ativo.
Ou seja, você aumenta o seu gasto energético. Porém, isso faz com que o seu corpo fale, coma mais, eu preciso compensar essa energia. Porque quando a gente pensa em caloria e alimento, é o combustível. Se um carro não tem gasolina, álcool, eletricidade, ele não vai funcionar. E é a mesma coisa com a gente. É a mesma coisa que aconteceu com essa pessoa que faleceu. Ela não deu o que o corpo precisa para funcionar, né? É entrar em pane. Então, provavelmente vai vir acompanhado de um aumento da fome, para você compensar esse gasto energético. Só que a gente tem somado aí, e que é tudo acontecendo ao mesmo tempo, você dormiu menos, você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais ansioso. E tudo isso vai levar ao quê? Comer mais um pouco, só que você não tem um filtro de que você precisa de 200 calorias a mais. Você vai acabar comendo algo, de repente, pronto, que tem muita caloria, que não vai encher tanto a sua barriga, então você vai querer comer um volume grande, vai pegar uma coisa industrializada, tanto que alguns estudos mostram que aumenta os lanches noturnos. Por quê? Você está acordado nesse momento. O que você vai pegar de noite? O lanchinho da porta da geladeira, Pronto. Pão e maionese. Então, não tem como ter esse filtro. Mas, ao mesmo tempo, não só por gerar mais fome, normalmente é associado à vontade de comer coisas mais hiperpalatáveis. Então, tem uma associação a um aumento do consumo de fast food, de coisas gordurosas e açucaradas, para compensar essa energia e também por um estresse e muitas outras coisas. E com os delivery piorou mais ainda, né? Você aperta um botão ali e o cara já tá te entregando delícia. alguma coisa gostosa, né? Mas também entrega uma marmita fit rápido. Também. Mas quem vai pedir marmita fit? Marmita fit à meia-noite. Não, assisti não o tem jogo aqui, como. eu vou comer uma marmita fit. E a depressão e essa... Porque, assim, o que eu recebo bastante de comunicação é assim... Porque as pessoas olham pra mim e ela fala, nossa, você faz 1 milhão de coisas. E é sempre assim, ela quer ser igual. E eu falo, gente, calma, é um processo. Pra chegar aqui, foram 10 anos até chegar aqui, né? Então, existe uma caminhada. E aí eu percebo que a pessoa entra num processo de depressão mesmo, ela entra num buraco, ela fala, eu sou procrastinadora, eu como muito açúcar, eu tô acima do peso, não tô dormindo bem. Você vê que é um conjunto de situações e aí ela não consegue emagrecer. É complicado, porque realmente as pessoas precisam buscar autoconhecimento. A nossa mente o tempo inteiro está sabotando. Então, se você tem uma dor muito grande, por exemplo, eu estou insatisfeita com o meu corpo, eu queria estar me cuidando, eu queria estar sendo menos procrastinadora, as pessoas têm 2 lados. Ou elas podem usar isso como uma força potencializadora que faz elas mudarem, faz elas agirem, ou elas podem falar assim, meu Deus, tem tanta coisa para eu mudar, vou ficar aqui parada. De repente, ela paralisa, né? Estagna. Então, isso vai muito da pessoa, da ajuda que ela também busca de autoconhecimento para conseguir sair desse lugar, né? E, bom, Porque às vezes, embora seja um lugar escuro, é um lugar que ela conhece. É um lugar que ela sabe que, eu tô nessa, é um lugar que é confortável para mim, né? Porque, querendo ou não, e se eu sair desse buraco e virar uma pessoa incrível? Pode parecer uma bobagem. Você fala, não, imagina, todo mundo quer. Não é todo mundo que quer, não. Porque você mudar significa que muita gente vai te criticar, né? Você vive num ambiente da tua família, né? As pessoas são todas ali, estão todas no mesmo, entre aspas, buraco, na mesma situação. Se você falar, não, agora eu vou começar a treinar, agora eu vou acordar cedo, vou fazer dieta, a primeira coisa que vem é crítica. É falar assim, não, mas você não consegue. Mas olha lá, não vai fazer isso não. Mas pra que você vai fazer isso? Mas Fica acho que aí. pra tudo, né? Até pra ganhar dinheiro. A pessoa fala assim, vou fazer isso aí pra ganhar dinheiro, mas daí ela fica com medo de ganhar dinheiro, de ter um negócio bem sucedido. É assim, muito né? Ela já louco fica pensando, o ser humano. né? mudar é muito desconfortável, mesmo que para melhor. Para mim, um exemplo maravilhoso é relacionamento. Você tá num relacionamento, às vezes, que é uma merda. Horrível, que você sofre, que a pessoa te sacaneia, que você é desrespeitada. E você não quer mais estar ali, mas você não consegue terminar. Ou seja, você tem uma dor muito grande, mas você não tem a coragem de mudar, mesmo sabendo que é para melhor. Por quê? O conhecido é, de certa forma, confortável. Você não sabe como é que vai ser o estar solteira, se vai ser pior. Te causa pânico É melhor ficar no solteira. conhecido ruim do que na possibilidade de talvez ser ruim. É muito doido. E aí, tudo que a gente faz na vida é uma relação entre dor e prazer. O procrastinar é isso, o exercitar ou não é isso, o terminar ou não um relacionamento. Qualquer mínima decisão que a gente toma hoje, agora, é avaliando sempre se aquilo vai te dar prazer, se aquilo vai evitar a dor. Então, por exemplo, nesse relacionamento, essa pessoa, de repente, ela passou anos adiando esse término e sofrendo muito. Todos os dias, de repente, ela chorava, ela ficava mal. Em um determinado momento, do nada, ela resolveu terminar.
e definitivamente. Porque aí sim ela atinge um limiar de dor em que não fazia mais sentido para ela estar nesse relacionamento. Por mais que fosse muita dor, mas é que precisa de um limiar. A pessoa que precisa entregar um trabalho, tem 2 meses para fazer o trabalho. E ela vai adiando, porque naquele momento vai ser muito doloroso para ela pegar e fazer o trabalho. Ela prefere, não sei, assistir TV ou estar com alguém, ou simplesmente rolar o feed do Instagram e ponto. Então, naquele momento, é muito doloroso fazer o trabalho. E por que no dia anterior ela pega e faz? Porque passou a ser muito mais doloroso o fato dela não entregar e ser demitida, ou não ter uma nota. Então, tudo, o tempo Causa inteiro. um alívio absurdo, né? Depois que você entrega. Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E aí, o emagrecimento é isso? Então, eu acho que é importante a gente entender o que a gente quer pra gente, o que realmente é importante, quais são os nossos valores. Não vai ser fácil mudar, é desconfortável, você vai incluir novas coisas na sua rotina. É trabalhoso ir pra academia, realmente, porque exige você botar uma roupa, sair da sua casa, treinar, voltar, tomar banho, lavar o cabelo para ir pro trabalho. Então, é uma logística complicada. Mas saber o que você quer, por que você quer isso. Então, quais são os seus valores, o que é importante e escolher uma coisinha por vez. Não adianta você querer virar do nada aval, fazer um dia a corrida, no outro dia o fortalecimento, no outro dia não sei o quê, correr uma meia maratona, mas também começar a natação, porque de repente o triatlon, né, vai ser bom, e a bike, comprar bike. Você vai dar conta de fazer tudo de uma vez? Não vai. Começa, de repente, pela atividade física. Depois, a atividade física estabilizou, vamos olhar para a alimentação. Vamos ver, de repente, a água. O que for mais fácil, você vai indo, né? É isso. Esse é o segredo, porque o pessoal fica extremamente ansioso de querer fazer tudo. E é bem isso, Não né? faz Vou nada. começar a academia, eu vou todo dia. E eu falo, não vai todo dia, vai 3 vezes. Aí você Se engaja. compromete a ir 3 vezes. E escreve na agenda. Escreve tal horário. Vou treinar às 6 da manhã. 6 da manhã você tá lá. Ou meio-dia. Vou meio-dia. Põe lá meio-dia. Coloca um prazo para você. Um horário na tua agenda. Compromisso. Isso. Você vai fazer um projeto agora, não é? Estimulando em agosto, já tá rolando? Fala isso, cria isso como um desafio. Então, a gente ia começar agora, né? E, na verdade, eu gosto muito de linhas de chegada. E aí, o que eu quero propor pro pessoal é para fazer uma corrida em setembro. Eu tô só olhando isso para ver se realmente tem essa corrida, porque pode ser virtual ou pode ser, vai ter no Rio e em São Paulo essa corrida. Eu só tô vendo se realmente vai organizar pra gente colocar como meta, sabe? Falar assim, qual que é a meta? A meta é correr. Porque se a gente falar, emagrecer, eu acho muito aberto. Subjetivo. Muito assim, tá, mas por quê? Então, assim, vamos todo mundo correr junto nesse dia? E aí eu acho que cria mais Quando força. você está inscrito numa prova, Eu acho. você começa a treinar, consequentemente você vai mudar a sua alimentação. Por isso que é importante a prova, né? É verdade. Não é só correr naquele dia. Você vai mudar toda aquela jornada até chegar no dia da prova, né? Então, toda vez que eu entrei, e eu falei, não, eu vou fazer isso direitinho, foi porque eu tinha uma linha de chegada. Porque eu falei assim, eu quero ir naquela prova. E se eu não levantar, se eu não treinar, se eu não comer direitinho, vai doer muito. Você vai correr a meia maratona. Se você não treinar, vai ser muito difícil, não vai? Às vezes a gente se arrepende de ter se inscrito. A gente fala, caraca, me Que inscrevi, vou ter que ir. E à medida que você vai evoluindo, né? Que então, primeiro é completar. Depois você começa a falar assim, não, eu quero melhorar. E à medida que você vai evoluindo, você percebe que você vai cada vez mais se comprometendo. Cada vez mais, tem o início, né? Quero fazer 5 quilômetros. E depois, avançando, quero fazer uma maratona em tal lugar. Meu, você vai se dedicar. Não tem erro. Você fala, não, imagina, todo um esforço para você, gasto, né? Além de tudo, você gastou para estar lá. Quero correr em Chicago. Pô, é uma baita de uma prova. Vale o esforço. Só que tem que ser todos os dias. Só que isso, de novo, daqui 7 anos, não é imediato, né? O imediato é o quê? Vai 3 vezes 3 vezes na semana. 3 vezes você consegue, vai. Duvido que você não consegue. Quem é que não faz atividade física 3 vezes na semana e vai contando pra 3 gente? vezes na semana. E aí a gente vai fazer juntas, tá? Esse projeto. Só tô terminando de ver se realmente vai acontecer. Falei pra ela participar, porque ela é especializada em emagrecimento, Dudu. E ainda mais de Verdade. mulheres, né? De mulheres. Ela tem técnicas, né? Não tem jeito. Agora, isso é muito legal, né? Você é competitiva com você mesma? Muito. A gente, às vezes, tá na inércia de alguma coisa e a gente fica meio desestimulado. Fala, nossa, ainda tem um caminho tão grande pela frente pra eu chegar lá, pra eu correr uma meia maratona. Eu, quando comecei a correr, gente, eu tenho 1 ano e meio que eu comecei a correr. Eu sou, aqui, assim, ó, novinha na corrida. Sim. Entrei agora pra seita. E aí,
no início você fica meio assim. Mas eu me estimulava muito vendo as pessoas falavam, nossa, eu vou ser que nem essa pessoa. Eu não sou uma pessoa que paraliso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito competitiva comigo. Eu digo que eu sou uma pessoa viciada em ser um pouco melhor todos os dias naquilo que eu já faço. E aí, por exemplo, se você fizer 3 vezes na semana atividade física, de repente, veja isso como uma vitória. Não veja isso como uma coisa ruim. Porque se você não fazia nada durante anos, 3 vezes, você fala, caraca, eu sou demais. Fiz 3 vezes. Caraca. Na semana seguinte, de repente, aquele treino que foi... não sei, você correu, deu a volta no quarteirão em 30 minutos. Você fez em 29 minutos e 50 segundos. Você fala, caraca. Uma evolução, né? Eu acho isso muito bacana. Então, eu sou muito competitiva comigo nesse sentido, sabe? E aí, quando eu vou numa prova, eu falo, não, agora eu tenho que fazer um pouco melhor do que a outra. Então, é engraçado isso. Eu olhava, quando eu comecei lá atrás, comecei bem, e falei, nossa, eu tô correndo bem, tô indo bem. E comecei a subir em pódio, eu falava, nossa, eu tô no 5º lugar. E eu olhava para as mulheres que estavam lá, e falava, cara, elas correm demais, assim, sabe? Eu falei, nossa, acho que eu nunca chego nisso, acho que eu nunca conseguiria. E aí, eu colocava números na minha cabeça, que são números, assim, de corredores, né? Então, 10 quilômetros abaixo de 40 minutos, para mim era impossível. Meia maratona abaixo de 1h30, né? Abaixo de 1h30. E maratona abaixo de 3 horas. Eram números impossíveis. E aí eu fui batendo. Cada um deles. Esse ano veio a de 10 quilômetros, abaixo de 40 minutos, na prova que eu queria, que era a tribuna. 10 anos depois. Então, depois, 10 anos que eu fiz a primeira prova... demora, né? Pra você aconteceu. Conseguir. E aí, olha o que aconteceu. As pessoas não têm essa paciência pra esperar, não tem. Né? E eu olhava para as pessoas e eu falava, nossa, todo dia, né? É impossível. E hoje ele tá ali, terminamos junto. Eu falo, cara, que loucura. Mas é aquilo, é treino, é dedicação, alimentação, é descanso. Por isso que eu bato tanto na tecla do descanso. Porque a galera não prioriza o descanso. Dorme mais ou menos, não adianta. Se você quiser buscar performance, você tem que dormir direito. Vai cedo pra cama, desliga celular, desliga tudo. E sei que é difícil, né? O entretenimento chama a gente às vezes, né? Você começa a ver uma série, o episódio tá bom, poxa, mas você tem que ver o próximo, então a gente tem que realmente desligar. Mas isso que você tá falando, né, de 10 anos depois é legal, porque eu fico pensando assim, cara, eu nunca vou ser que nem a Val. Eu juro pra você, eu fico pensando, nunca vou ser a Val, nunca vou ser que nem a fulana, nunca vou ser que nem a Kelly. Fico, cara, é bizarro. Mas realmente, se parar pra pensar, gente, tem 1 ano e meio que eu comecei a correr. Exato. De repente, quando eu fizer 10 anos que nem você, aí sim, aí é outra coisa. Não, eu não Mas tenho não dúvida. necessariamente você precisa ser que nem a Val, né? Você precisa Pode ser melhor. Você pode ser ainda melhor. Não, mas não melhor assim em tempo. Mas eu acho que, tipo, você encontrar na corrida uma forma, tipo, de um lifestyle diferente, né? Você não precisa ficar falando, não, quero correr uma maratona lá. Não, é que a corrida ela é muito ampla. Eu falo isso, a corrida tem de tudo. Você pode buscar tempo, você pode buscar distância, você pode buscar meia maratona por aí pelo mundo. Mas eu acho que hoje você tem que pensar mais na longevidade dentro da corrida, né? Você correr por bastante tempo, né? Porque é um esporte de impacto, dá dor no joelho, dá dor na canela, dor no quadril, né? E aquele senhorzinho que você filmou você viu? esses dias. O seu Antônio, que muito fofinho. Legal. Ele, 73 anos, e ele tá lá, tá correndo. Esse final de semana a gente vai levar o tênis pra ele. Então, eu liguei pra ele ontem. Eu liguei pra ele ontem. E eu falei pra ele, ó, seu Antônio, eu tô indo aí sábado pra entregar um tênis pro senhor. Porque ele é muito bonitinho. E Santos, olha como que o esporte, ele simplesmente molda a comunidade. Porque Santos é uma cidade que tem bastante pessoas idosas e aposentadas. Isso já é fato. E o pessoal lá pratica muito esporte. Lógico, tá perto do mar, natureza e tal. Só que a cidade incentiva muito a prática do esporte. Então, eles têm campeonato lá de corrida, né? Então, a galera toda lá corre. E eles correm, assim, muito. Corre o quê? Corre 12 quilômetros, né? Eles vão de uma ponta até a outra e volta. E ele tá lá, 73 anos, ele falando, né? Tudo bonitinho. Não toma um remédio, corro. Eu falei, caramba. E tem vários. Se eu pegar lá, tem vários. Senhores e senhoras, né? Pessoal de 70 anos, assim, que corre. E esse é o segredo. Para mim, assim, esse dia eu tava pensando muito, né, em aposentar, em morar em Santos. Para mim foi assim, é isso. Você quer ter uma boa qualidade de vida,
tem que ter esse equilíbrio. É que eu Esporte, acho que tudo que você faz assim muito brusco, eu vou fazer uma dieta aqui que eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Meu, você vai fazer, você vai conseguir, mas você não vai sustentar. Ah, eu quero correr rápido. Você vai fazer, mas e a longevidade, assim, dentro da corrida, né? E você se torna uma pessoa, eu vou falar da Val, tá? Não sei, eu não gosto, eu percebo, mas assim, não vou apontar dedos, né? Mas a pessoa fica muito neurótica com aquilo, sabe? É só aquilo, é só aquilo, é só aquilo, é só aquele assunto. E eu vi por mim, né? No período que eu queria buscar os tempos, era muito intenso, mas depois você chegou, solta, porque senão... Eu até fiz um react que vai ao ar hoje no meu canal. Tá até bem famoso, gente. Depois pode ser até legal de vocês convidarem ele aqui. É um cara, é um Nutri também, Rodrigo Góes. Sim. Você já viu? Os reacts eles estão Aesthetic, né? aesthetic! E aí ele fez um react até do padre Marcelo Rossi. Vocês sabem da história dele? Ele era fisiculturista na adolescência. Ele é formado em educação física. Eu não fazia ideia. Ele tomou hormônio nessa época, lá na adolescência e tudo. Inclusive, ele mencionou que muitas pessoas, amigos deles, que tomaram da época, todos morreram. Problemas cardíacos e tudo mais, que pode acontecer, né, decorrente do uso. E ele teve depressão agora, porque ele machucou o pé, ele estava fazendo esteira, caiu, torceu, alguma coisa assim, engordou muito. Você tem que ver o rosto dele, como é que ficou. Em seguida, ele entrou numa depressão, imagino que por conta disso, a inatividade, já que é algo que é muito importante pra ele, ele teve anorexia. Você tem que ver o rosto dele depois. Chupado, vocês viram? Sim. Chocante. E aí agora ele tá bombadão de novo. Tá com um trapézio desse tamanho, assim, né? Mas aí nesse vídeo, né, o Rodrigo tava falando e me chamou a atenção, realmente. As pessoas que estão no fisiculturismo, por exemplo, isso me lembrou agora, ficam muito assim com o corpo. Então, os assuntos são diferentes, né? Então, na corrida, a pessoa fica muito bitolada, talvez com a corrida, com o tempo, e só vive aquilo. O que, por um lado, é legal, que é o estilo de vida e é o que a pessoa gosta, ela vive isso. Existem limites, uma linha muito tênue entre o que te faz bem e o que tá já passando de um limite e pode te fazer mal, de uma autocobrança muito grande. E nesse sentido do físico, não só quando a pessoa é um fisiculturista, eu não vivo tanto isso de hormônio com os meus pacientes, não é o tipo de público que eu atendo, gente que toma hormônios e tudo, mas eu vivo isso nessa cobrança de uma coisa perfeita, de um corpo capa de revista. Então, a gente às vezes abdica de tanta coisa na nossa vida, né? E aí é tanta pressão. Ontem eu estava num talk com mulheres que são empreendedoras e que, bom, o foco delas ali era trabalho. E às vezes o quê? O foco maior vai ser trabalho, trabalho, trabalho e esquecer das outras coisas da vida. E eu, recentemente, 2 semanas atrás, tive uma crise que foi de ansiedade. Não sei se foi bem de ansiedade, mas eu fiquei triste. Fiquei triste. Eu cheguei num limiar de trabalho muito grande e eu olhei no final, olhei a recompensa. Eu estava num lançamento, eu falei assim, valeu a pena? Entrei numa crise. Comecei a olhar apartamento para voltar para o Rio de Janeiro. Falei, eu não quero ficar longe das pessoas. Por que eu tô aqui num apartamento maior? Para quê? Se eu tô longe de todo mundo. Qual é o benefício disso, né? Então, eu vejo o trabalho, ele é um meio para eu conseguir aquilo que é importante. Tempo, pessoas, viagem, né? Coisas boas. A corrida, ela tem que ser aquilo que vai trazer a longevidade, saúde, envelhecer com qualidade, que nem o senhor de 73 anos correndo. Então, tudo que a gente for pro extremo vai trazer um desequilíbrio pra gente em alguma área. É muito difícil equilibrar tudo. Você falou sobre o uso de hormônios. O Rodrigo faz... Eu tenho visto, né? Eu achei interessante os quadros dele. Mas eu acho que o que as pessoas não entenderam é uma piada, né? Ele fala, é um personagem, né? Então, não fiquem bravos, né? É uma brincadeira, ele tá brincando, né? Mas tem um assunto sério ali que ele fala, né? Que é o uso de hormônios, né? Isso ainda é muito forte, né? Para o pessoal, tanto do fisiculturismo quanto para a corrida também, né? A gente percebe... Tem na corrida? Tem, nossa, tem bastante. Tem bastante. E não só para atletas profissionais, né? Você fala, de vez em quando aparece aí um ou outro profissional que caiu no doping, mas para atletas amadores também, né? E o que é uma tremenda de uma loucura, porque se você for parar... E é justamente, por que você chega nisso? Porque você chega no limite e você quer cada vez mais. E volta para o nosso papo, o vício. Você quer competir, você quer ser o melhor, você quer... E chega num ponto de ser o melhor do coleguinha da assessoria. Eu quero ser melhor que o colega da assessoria, eu quero bater o tempo dele. Isso de novo, tem que achar um equilíbrio. Você tem que virar e falar, opa, isso vai fazer mal. Qualquer tipo de hormônio vai fazer mal. Tudo que é
estético, né? Vai fazer a longo prazo, não é legal, né? E essa competição, né? É uma pessoa que não fica tranquila. Se você tá o tempo inteiro se comparando, seja, não sei, em todos os assuntos da vida, né? No marketing digital, o fulano que fez o lançamento de 6 em 7, não sei. Se você tá o tempo inteiro se comparando, é muito complicado. O importante é a gente olhar para trás e falar, caraca, tô fazendo melhor do que eu fazia antes. Nossa, eu evoluí, né? Então, às vezes, sair da inércia que a gente estava falando é difícil, mas o olhar para trás, depois de um tempo correndo e falar, putz, como eu melhorei, né? Eu até completei agora 1 milhão de inscritos no canal, eu fiz um compilado de meus amores, porque eu começo o vídeo falando, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí eu fiz um compilado. E aí você olha, minha voz fina, e o cabelo diferente. Eu tenho uma cara, acho que de mais nova, né, num geral. Eu fico, meu Deus do céu, ninguém vai me levar a sério. Mas você vê a mudança, né, de rosto, da dicção, Sim. qualidade dos O vídeos. jeito que você lida com a câmera, né? Muda bastante. É muito E legal. constância, né? Porque você chegou nesse 1 milhão, mas você chegou assim... Há 5 anos? 5 anos. Demora, quase. né? Gerando, chegar nesse 1 milhão agora. Muita né? coisa, né? Nossa, tanta coisa aconteceu, gente. Você já de lá recebeu a pra sua cá. plaquinha? Não, eu recebi essa semana um e-mail dizendo que já estava liberado. Aí acho que falou 2 a 3 semanas eu vou receber. Que legal. Parabéns. Muito bacana, É uma né? grande Tô animada. conquista, né? E você acha que para a área de nutrição isso faz diferença, né? Você ter o seu canal, o seu atendimento. Ah, ela amplia, né, a conversa, né? Mais pessoas ficam sabendo que eu existo. Mas quando eu criei o canal, foi assim que eu formei. Um pouco depois de ser formado, uns 2 anos depois, porque a gente não podia fazer atendimentos online. Então, É. eu tinha saído da faculdade com uns 30 mil seguidores, vamos supor. Não tinha muitos pacientes, porque a maior parte dos meus seguidores me pediam atendimento, me pediam dieta, mas eu não podia atender, porque eles não eram da minha cidade, do meu bairro, talvez não eram do meu país. Então, eu ficava com um público muito restrito que podia ir presencial, que queria e podia ir. Aí eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas a me beneficiar de alguma forma, tá? O povo todo aqui, o que eu faço? E aí eu criei um e-book. Um e-book de receitas. E aí foi muito legal e começaram a me pedir um canal no YouTube. Eu falei, será? Um canal no YouTube? Deixa eu olhar para isso aqui. E aí eu peguei e criei um canal no YouTube. E eu sinto que o algoritmo ele é bem legal. Se você bota um SEO bacana, né? Se você tem uma constância, um vídeo com um conteúdo bom, seja ele de entretenimento ou agrega alguma coisa na vida da pessoa, você vai fazendo uma construção e mais pessoas vão sabendo que você existe. Eu tenho pacientes porque me conheceram no Com YouTube. certeza. Então, acho que vale a pena. Mas aí você precisa pensar. Eu vou focar em conteúdo no TikTok, no Instagram, no YouTube, ok. Porque dá conta de tudo. Não dá. É É muito muita difícil. coisa. Ô, Daísa, me fala uma coisa. A gente falou de corrida, né? De o que o corrida é impacto, a corrida ela acaba inflamando. O que você indica para quem quer buscar a desinflamação? Porque a gente percebe isso. Tem bastante gente que está inflamada no sentido de tudo, né? O corpo está meio cansado. Começa a perceber que a rotina também está cansada, mas ela tem os treinos dela. O que ela pode trazer na rotina dela que pode ajudar nesse processo? A gente produz inflamação o tempo inteiro. A gente tá parado aqui, a gente tá inflamando. E, claro, tem coisas que vão aumentar ainda essa inflamação. Um estilo de vida ruim, você comer fritura, gordura saturada em excesso, gordura trans, açúcar, vários tipos de aditivos, tudo isso vai produzir mais inflamação. Fumar, não dormir bem, O álcool. o álcool, exatamente, estresse. Então, o estresse também inflama, produz inflamação. E a atividade física, principalmente quando a gente fala de alta performance, alta intensidade. Então, a gente já produz o tempo inteiro. A gente precisa tentar sempre balancear. E como é que a gente vai balancear isso? Tendo um estilo de vida mais saudável, ou seja, favorecendo menos a produção dessa inflamação, que já vai acontecer pelo estresse, pela poluição, pela atividade física, ou o que for. Então, diminuir a produção e ter uma variedade de alimentos anti-inflamatórios, talvez suplementos também. Por exemplo, a gente tem cúrcuma em cápsula, a gente tem resveratrol, que é o antioxidante da uva, em cápsula. Então, a gente pode ter uso 2 alimentos e, em conjunto, também os suplementos. Eles podem ajudar a gente nisso.
É importante colocar na rotina, né? Entender como você tá para poder melhorar, fazer essa melhoria, né? Agora vamos para umas dicas rápidas. Não é consulta pessoal, tá? Geral, pra galera. Lá vem ele. De manhã, antes do treino, o que a pessoa poderia comer assim que vai ajudar ela a ter uma energia e para quem tá nesse processo de perder uns quilos? Tá, então o pré-treino vocês sabem, né? Começa na noite anterior. Então, na verdade, assim, tudo vai depender do nível do seu treino. Da intensidade, né, do treino. Se é um longão ou se é uma rodagem leve, né? Isso, quando eu vou fazer um longão, eu boto bastante arroz ou macarrão ali à noite para eu garantir uma reserva de energia, né, do glicogênio muscular ao acordar. De manhã, tem pessoas que são adeptas ao jejum. Até acho que eu peguei um corte e comentaram. Isso tá errado, tem que ser jejum, que não sei o que, o corpo humano. Então, tem pessoas que são adeptas ao jejum. Eu, normalmente, quando é um treino bem leve, tomo só um café, alguma coisa assim, e vou. Se é um treino um pouquinho mais puxado, aí eu como uma banana, como alguma fonte de carboidrato. Pode ser uma fatia de pão ou uma outra fruta também. Mas se o treino ele é mais pesado ainda, aí, de repente, eu coloco alguma fonte de carboidrato maior. Tipo, na banana, coloco mel. Então, eu meio que vou potencializando isso. Whey protein, pode tomar antes ou não? Ou depois? Pode dificultar a sua digestão, né? E a liberação de energia. É legal testar, né? Então, por exemplo, o meu namorado, ele bota na banana dele whey protein ou alguma coisa proteica. Não sei, ele gosta, mas toda vez que eu coloco, pode ser uma colherzinha. Eu sinto que tá estufada, perna lava mais pesada. Então, isso também é muito bacana observar, porque é algo individual. A Kelly até falou pra gente que ela não pode estar com, acho que, o índice glicêmico alto antes do treino, que ela tem um pico depois. Mas, no geral, é carboidrato, né, gente? Carboidrato é o que dá energia. E na hora do almoço, pode... Sempre proteína, regra da vida. Você fazer sempre um mix de combinar carboidrato, proteína e gordura. Menos carboidrato, mais proteína. Depende. Você sabe que teve uma polêmica agora, recentemente, e eu dei uma brigada na internet? Não sei se vocês viram 2 marcas de bebidas proteicas que entraram no embate de marketing. Não vi. Você não viu? Não vi, meu Deus. Cadê? Eu adoro essas tretas. Então, não sei se a gente pode falar nomes aqui. Pode. Tá. Então, vamos lá. Iopro tem uma bebida proteica que tem, acho que, um pouquinho mais de carboidrato. Vamos supor, tem 12 gramas de proteína e 15 gramas de carboidrato. E aí, a outra marca, que era Not Milk. Talvez é. Eles têm uma bebida que é, não sei, 10 de proteína e 2 de carboidrato. Não sei, tô chutando aqui, não sei se é exatamente isso. Ou seja, tem menos de carboidrato. E eles fizeram toda uma campanha no Instagram falando... Iopro não é proteico, gente, aparecendo a logo. Aparecendo Iopro. Tá no Instagram deles. Se a gente entrar lá, a gente consegue ver agora. Eles pegaram o prédio da Danone, que é da Iopro, e colocaram um refletor e gravaram lá, dizendo Iopro não é... Gente, um negócio doido. Que treta. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas qual é o problema de ter mais carboidrato do que proteína? Não acho que deixa de ser proteico, porque tem proteína. E, por exemplo, às vezes um paciente meu que precisa de uma praticidade, uma das opções vai ser uma bebida proteica, seja de qual marca for, mas às vezes eu ainda complemento com alguma fruta, porque para completar o carboidrato daquela refeição. Então, não necessariamente a gente sempre vai precisar de mais proteína do que carboidrato na refeição. Depende do momento, depende do quanto essa pessoa exige. Se ela está em emagrecimento, né? Se ela estiver emagrecendo, é uma situação. Se ela estiver querendo ganho de massa, é outra situação. E, por exemplo, se a gente vai ver vamos ver, cientificamente, normalmente a distribuição calórica da nossa dieta é ser de 40% a 60% carboidrato. Ou seja, majoritariamente na nossa dieta, no geral, seja para emagrecimento, para ganho de massa muscular, a gente vai ficar nessa faixa, que, no geral, vai ser a maior proporção, que o restante vai ser proteína e gordura. Existem outras estratégias, tem dieta cetogênica, tem uma low carb, tem. Mas, no geral, o padrão é que a gente tenha mais carboidrato mesmo, sabe? Então, cada refeição, respondendo você que eu dei uma volta no mundo, contei uma fofoca, sempre ter uma fonte de carboidrato. Vai ser o pão, vai ser a tapioca, vai ser o arroz, a batata. Uma fonte de proteína, o ovo,
o frango, atum, carne de soja para quem é vegano, tofu, vegetais, né, que vão ter aí bastante fibras, e gordura, que vai acabar estando em uma carne, vai estar no ovo, né? Você falou pão e tapioca. Eu sei que tem um vídeo no seu canal falando sobre isso. O que é melhor, pão ou tapioca? Tanto faz, pode revezar, vai depender da quantidade, né? Não dá para comparar 5 colheres de tapioca com uma fatia de pão. O problema é o que vai no pão, que vai na tapioca, vai lá né? embutido, Pega salame. pasta de amendoim, faz um negócio assim, grosso, assim, de pasta de amendoim, uma bananinha. Eu adoro pasta de amendoim. Eu adoro É muito pasta calórico, de né, pasta de amendoim. Eu tenho que me controlar, porque é uma delícia, né? Usa colher de chá, que aí Eu fica faço mais isso. fácil. Eu ponho uma colherzinha de chá, mas assim, queria pôr 4. Ah! Tem uma desengordurada agora, que é bem bacana. Depois, olha. Eu vou olhar. Te entrego. Nossa. Menos calórica. E uma outra coisa, assim, que eu vi em outro podcast, tá? Um outro nutricionista, eles estavam falando sobre comer depois das 19 horas. Que não é bom comer depois das 19 horas, tem que comer antes. Mas, pô, 19 horas a gente tá chegando em casa, né? Mas existe isso. O corpo realmente fala, opa, agora é 19 horas. Opa, agora é 14. O corpo sabe. É exatamente sobre isso que eles estavam falando. Ciclo circadiano, É. sabe? E é por isso que a gente precisa dormir bem e na hora certa. Esse tema do sono é polêmico, né? As pessoas, elas talvez trabalhem de plantão ou trabalhem muito longe de casa e precisa passar horas no trânsito, o sono vai ficar comprometido. Mas é bom que a gente faça um planejamento do tipo, eu vou agir assim durante alguns anos, que eu preciso pelo meu trabalho, mas deixa eu tentar aqui planejar uma transição de carreira ou estar mais próximo do trabalho, trocar de trabalho, não sei, eu acho que é importante isso, porque a gente tem o ciclo circadiano, que é a alteração da produção hormonal ao longo do dia, que é basicamente de acordo com a luz solar. Então, por exemplo, começa a clarear o dia, a gente acorda, sei lá, e começa a clarear, vamos dizer, lá pelas 6 da manhã, 5 e 6 pouca. e meia, tá. A gente aumenta a produção de cortisol, que é um hormônio que deixa a gente mais ativo, é um hormônio do estresse. Pra gente estar lá trabalhando, né, fazendo as coisas. Vai diminuindo a luz solar e vai caindo o cortisol e aumentando melatonina. Eles são meio que inversos, né? E a melatonina, que vocês já devem ter ouvido falar, é um hormônio que dá a qualidade do sono, tranquilidade e tudo. É importante para várias coisas. Então, de fato, algumas atividades muito agitadas à noite não são tão recomendadas. Ou comer muito à noite não é momento mais para a gente estar se alimentando. Esses estudos até que eu usei no meu trabalho de conclusão, eles falam que eles começam a observar que a pessoa que não dorme bem, ela começa a se alimentar no momento em que ela não devia estar se alimentando, que não é mais para se alimentar ali a partir das 7. Mas isso não existe. Eu não sigo isso. Na minha vida não cabe, então a gente precisa ser realista. Sim. Na minha não cabe. Eu vou comer lá para as 9 da noite, jantar. E aí dorme bem. Aí depois você Durmo, dorme eu bem. não tenho problema. E aí isso é legal, né? Individualidade. Para você, isso te prejudica, te dá refluxo? O que O acontece? que acontece? Melatonina, você pode... Porque agora a melatonina não era liberada no Brasil, foi liberado. Você pode tomar um dia sim, um dia não, quando você quer ou não. É importante você criar um padrão ou não. Não, eu acredito que é isso, se conhecer. Tem várias coisas que podem te ajudar a dormir melhor e que talvez sejam mais importantes de você fazer antes ou associados à melatonina ou não. Então, por exemplo, se você não vê luz solar. Gente, isso é o básico para você produzir melatonina à noite. Então, você começa a se preparar para dormir na hora que você acorda. Acordou? Abre janela. Tenta gastar muita energia, porque se você não estiver cansado de noite, você não vai ter sono, né? Se você tiver ido dormir, acordado tarde e tentar dormir cedo, você também não vai. Você não teve um período acordado suficiente. Então, a higiene do sono, que é prestar atenção na luz, de repente você meditar, se tranquilizar, controlar a ansiedade, que às vezes a pessoa não dorme pela ansiedade. Tudo isso é importante, seja associado com a melatonina ou não. Criar um hábito, né? Fazer um chazinho. Chá de camomila tomar com um própolis. banho. Maravilha. É Ótimo. muito bom. Val, a gente poderia ficar aqui horas conversando com a Thaisa, né? Temos muitas perguntas, muitas Eu ainda dúvidas. tenho. Você já quer fazer ping-pong? Eu acho que a gente já fez o ping-pong da outra vez. Você fez o ping-pong? Eu acho que é isso, Val. Eu queria só saber uma coisa assim geral, tá? Essa coisa de enfiar o pé na jaca, o pessoal quer no final de semana, pode? Faço tudo direitinho durante Um dia, a semana. Final de semana eu... Pô,
Depende do que é esse POU. Ih, ó. Porque vamos supor, se você tá em emagrecimento, tá? Tá. Você tá numa dieta para emagrecimento. E você tá tendo no seu dia um déficit calórico. E déficit calórico é o quê, né? Você vê o quanto você tá comendo e o quanto você tá gastando. Seja do seu metabolismo e da atividade física. E no final das contas, você tá tendo um déficit de 300 calorias. Mas aí você chega no final de semana e você come uma quantidade tão grande de coisa que compensa essas 300 de cada dia, aí não resolveu. Então, esse pé na jaca, eu acho que pode ser assim, uma refeição livre daquilo que vale a pena, Tá. controlando a quantidade e sempre tendo, durante a semana, uma alimentação saudável que você tenha prazer. Tá. Então, o que você ama comer saudável? Tenha isso no dia a dia para que você não esteja sofrendo no final de semana e que esteja fazendo certo, que às vezes isso acontece quando você não come o suficiente, né? Você subestima o quanto tem que comer. Sem pé na jaca, galera. Aí desespera Ai. final de semana. Thaisa, como é que faz pro pessoal te encontrar? E vamos passar de 1 milhão, chegar em 2 milhões? Nossa, Vamos será? buscar. Vamos. Meu Instagram é Leal Thaisa e o YouTube é Thaisa Leal. Você faz consulta? No momento tá fechada a agenda, mas provavelmente eu vou abrir em breve. Tô acabando de organizar algumas coisas dos meus cursos e tudo mais. Tem algum curso aberto agora ou ainda? Tem uma plataforma para mulheres. Como que faz para acessar? Tá no meu Instagram. Só Tá. clicar lá no link na bio. Ela é fera. Eu sei, o site dela é mó organizadinho, assim, Fera. tem os livros, né? Aham. Bem legal. Então é isso, Val. Acho que foi bem legal, né? Adorei nosso Também papo. adorei. Já tá gente. convidada para mais outros episódios. Me chama. Eu falei que ela tem que ter um podcast de nutrição, né? Verdade. Eu Sim. penso até, mas Mais uma coisa, tem que fazer um né? planejamento, né? É. Eu quero que fique bacana. Aí fica, ai meu Deus, como é que eu vou fazer esse planejamento? Tem que dar view, né? Tem que a galera gostar. Uhum. Gente, é difícil vocês aí, É hein? muito. É isso Nossa, aí. mas tamo aí. Tamo aí. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo do podcast. Então acompanhe a gente no YouTube e no Spotify. Às 19 horas sai um episódio novo. Sigam a gente no YouTube. A gente tá acho que com 5 mil pessoas, 5 mil seguidores no Spotify. Olha, muito bom. Sigam, porque cada Tem uma vez caixinha novidades. no Spotify, tem uma caixinha que as pessoas podem comentar, deixar uma perguntinha ali Opa, também. que legal. É isso aí. Isso eu não sabia. Muito obrigado, Thaisa. Obrigada Foi muito a vocês, legal. adorei. Foi E muito bom. sigam lá a Thaisa, sigam a gente. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, deixe o seu like, compartilha, joga naquele grupo de WhatsApp, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Muito obrigado, valeu, Val. Valeu, Dudu. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tênis certo.